Passos para você sair do zero e virar um programador. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma boa linguagem de programação. Meu Deus, mas eu não sei como escolher uma boa linguagem de programação. Calma que eu vou te ajudar. Utilize essas 3 regras principais. Primeiro, escolha uma linguagem que tenha mercado de trabalho, porque não adianta você aprender algo que lá na frente você não vai conseguir utilizar, certo? A segunda regra é, escolha uma linguagem que seja fácil para você aprender, porque se você está aprendendo agora do zero, se você escolher uma linguagem muito complicada, você vai demorar muito para conseguir aprender algo e gerar valor com o que você está aprendendo, e muito provavelmente você vai se frustrar no meio desse caminho. E a terceira regra é, escolha uma linguagem que resolva vários tipos de problema. É muito difícil você saber o que você vai querer ser especialista lá na frente, se você não sabe nada agora. Então não escolha uma linguagem que só resolve um determinado tipo de problema, um nicho específico. Escolha linguagens que sejam abrangentes, que sejam muito utilizadas para resolver diversos tipos de coisas. E como dica, eu vou deixar recomendado aqui a linguagem de programação Python, porque ela é fácil, ela tem muito mercado, paga bem seus programadores e ela resolve muita coisa, principalmente de dados, que é uma área que está crescendo muito. E só de dados dá para você ser especialista em um monte de coisa. Então, eu deixo minha recomendação aqui da linguagem para você começar de Python. Tá bom, Paulo, tá bom. Mas beleza, escolhemos a linguagem. Agora, o que eu aprendo dessa linguagem para eu conseguir gerar valor lá na frente? Beleza, então o próximo passo é você conseguir utilizar essa linguagem de programação para resolver determinados problemas ali do seu dia a dia, certo? E para fazer isso, você tem que ter uma boa base em 2 pilares específicos, que é lógica de programação, que é como você organiza as instruções dessa linguagem de programação para o computador fazer o que você quer, e orientação a objetos, que é uma forma de você encapsular dados e funcionalidades em objetos, e aí você consegue construir programas muito mais estruturados e de fácil manutenção para você resolver os problemas lá na frente. E é aqui que está a maior parte do trabalho para você virar um programador, porque a base é o que vai sustentar todo o resto, e se você não tiver uma base boa, você não vai conseguir evoluir na carreira. E se você quer um guia de tudo que você tem que aprender para ter essa base bem feita, é só você entrar na nossa plataforma lá no curso de programação em Python e olhar todas as aulas que estão listadas. Mesmo que você não tenha comprado o curso, você vai conseguir ver todas as aulas. E aí você pode ir olhando o nome de cada uma das aulas e procurando por esses assuntos no Google, no YouTube e aprendendo isso passo a passo. E aqui tem uma ressalva que eu quero fazer. O mais difícil quando você está aprendendo uma linguagem de programação não é aprender os comandos da linguagem de programação, é conseguir utilizar todos eles juntos. Então procure por conteúdos que guiem você a problemas, porque daí você vai ter que juntar tudo o que você aprendeu e resolver um determinado problema em específico. Isso vai fortalecer muito a sua facilidade em escrever códigos que resolvam problemas, que é o que as empresas procuram. Então tome muito cuidado com isso. Esse é um dos grandes motivos que na nossa mentoria a gente começa os módulos explicando o problema que precisa ser resolvido, depois a gente passa todo o conteúdo que vai ser necessário para a solução daquele problema e por fim a gente resolve o problema utilizando todo o conteúdo aprendido. E esse problema que foi resolvido utilizando todos os assuntos anteriores, ele é importantíssimo para você revisar o que você está aprendendo. Dessa forma você pode, por exemplo, pegar esse problema que ajuda você a revisar todos os conteúdos e estudar ele uma vez por semana durante um mês. Isso vai facilitar muito o seu processo de aprendizado, porque o conteúdo que aquele problema precisa para ser resolvido, você vai estar mestre. Terceiro passo, utilize programas que te ajudem a programar. Não vem com essa de querer ficar escrevendo código no console, em terminal, porque isso não cola, isso vai te atrasar muito, você vai demorar muito mais só porque você está utilizando o lugar errado para escrever seu código. Utilize interfaces preparadas para você escrever o seu código, que são as chamadas IDEs, que são editores de texto com muito anabolizante para te ajudar a escrever códigos. No caso do Python, por exemplo, você pode utilizar o Jupyter Notebook, que é uma ferramenta que permite você misturar células de texto com células de código. Então você consegue fazer anotações do que você quer lembrar referente ao que você aprendeu e você consegue deixar também o bloco de execução onde você está aplicando o que você aprendeu. Isso é o melhor dos mundos para você conseguir evoluir rápido no seu processo de aprendizado. Não fique travado ali pensando que por você estar utilizando o terminal você vai saber mais do que o coleguinha que está utilizando uma ferramenta que ajuda ele a programar, porque no dia a dia todo mundo vai utilizar a ferramenta boa para programar. Quarto passo, escreva códigos como se outras pessoas fossem ler, porque no dia a dia é isso que acontece, você vai ter outros programadores lendo seu código e você vai ter que ler código de outros programadores. E se você deixar para aprender isso só quando você estiver indo para o mercado de trabalho, vai ser péssimo. Então, aproveite esse momento de aprendizado para deixar o seu código o mais legível possível, porque isso vai te auxiliar no momento de aprendizado e também vai te auxiliar depois quando você entrar para o mercado de trabalho. E salve esses códigos que você está criando para que outras pessoas
pessoas possam ler de forma organizada para que você possa consultar depois quando você tiver alguma dúvida naquele assunto e até para você utilizar como seu portfólio, porque você vai ter que mostrar alguma experiência para o recrutador ou para o gestor que está querendo te contratar de que você sabe aquilo de fato. Então você pode utilizar os códigos que você criou durante o seu processo de aprendizado para fazer parte do seu portfólio, para fazer parte do seu currículo e comprovar que você tem experiência em programação. O que nos leva ao quinto passo. Você tem que estar presente em lugares em que os programadores e os recrutadores estão. O primeiro lugar é o LinkedIn. Você tem que estar no LinkedIn com sua conta configurada, bonitinha, que mostra a capacidade que você tem para entregar para as empresas que estão lá querendo contratar programadores. E você tem que estar também no GitHub, que tem milhões de programadores e milhares de companhias utilizando essa plataforma para fazer gerenciamento de software. E você pode criar a sua conta lá e disponibilizar os seus códigos para outras pessoas verem de forma gratuita. Então é muito importante que você tenha esses dois perfis muito organizados, mostrando a experiência que você tem, mesmo que não seja uma experiência de trabalho que você aplicou em uma empresa, mas a experiência que você adquiriu durante o seu processo de aprendizado. Se você conseguir ter experiências além do que você está aprendendo, então conseguir ajudar a minha vizinha, conseguir ajudar ali algum parente, algum amigo que estava precisando e você conseguiu resolver o problema dele, cara, fogos de artifício, utilize isso no seu currículo, utilize isso nessas redes sociais para mostrar que você tem experiência e que você merece uma oportunidade de trabalhar como programador. O sexto passo é se candidate a vagas que façam sentido para o que você aprendeu. Então, se você escolheu a linguagem Python para aprender a programar, procure por vagas que precisam de programadores Python. Não vai ficar prestando para vagas de outras linguagens, porque isso só vai gastar o seu tempo e o tempo dos entrevistadores. E provavelmente, somente sabendo lógica de programação e orientação a objetos, ainda vai faltar algumas coisas para você entrar no mercado de trabalho. Só que aqui você começa a perceber duas coisas. Como funcionam as entrevistas de emprego, então preste. Se você achar uma vaga de Python, se candidata e veja até onde você vai. Justamente para você aprender como funcionam essas entrevistas de emprego. E o segundo passo é você ver o que está faltando. O que as empresas que procuram programadores Python estão pedindo a mais que eu ainda não sei além da programação em Python. É banco de dados? É testes automatizados? É algoritmos? Você vai entender isso a partir das vagas que você está se candidatando e direcionar os seus estudos, que é a sétima dica. Continue estudando sempre. Isso que eu falei aqui de lógica de programação e orientação a objetos é o básico para você conseguir fazer um monte de outras coisas. Então aprenda outros frameworks, aprenda estrutura de dados, aprenda algoritmos, análise de algoritmos, mas utilize as vagas que você tem mais interesse, que você está se candidatando, para perceber o que elas pedem. Porque às vezes você começa a estudar algoritmo, mas o que está faltando para você é banco de dados para conseguir entrar na vaga que você quer. Então junte essas duas últimas dicas para guiar o seu processo de aprendizado, para você definir quais vão ser os seus próximos passos. Se você gostou desse vídeo, dá uma força e deixa aquele like e coloca também nos comentários o que você gostaria de ver no canal. Valeu!